Olá, galera do canal, eu sou a Silvia e eu sou a horteira e hoje eu vim falar com vocês um pouco sobre dicas de sementeira. Sabe aquela diquinha que a gente sempre precisa na hora de fazer nossas sementeiras? Pois então, eu vim falar aqui pra você como que eu faço aqui na minha horta, que não é horta, nos meus vasos de hortaliças. E eu vim passar aqui umas informações muito boas pra você. Então, se você ainda não me segue, aproveita, já segue aqui o canal, já ativa as notificações para você receber todos os vídeos que a gente vai colocando aqui para ensinar vocês como que vocês fazem uma horta em casa e colhe com excelência. Então, vamos que vamos parar de conversa, vamos dar logo início a essas dicas aqui. Bora lá? Bora comigo? E a nossa primeira diquinha é sobre o material que você vai escolher para fazer a sua sementeira, né? Então eu mostrei isso aqui lá no meu Instagram. Quem ainda não me segue lá é só procurar a horteira. Eu mostrei isso aqui lá no meu Instagram. Isso aqui é uma caixa de ovos, que ela vem com 12 ovos. Eu até falei lá um pouco sobre ela. E eu achei super interessante porque aqui, ó, nos entremeios aqui, ela vem com um espaço que parece aquela célula da bandeja preta que a gente vê tanto, né, por aqui. E aí eu resolvi fazer esse plantio aqui. Então a primeira dica para você é para você escolher o recipiente que você vai fazer sua sementeira, tá? Não necessariamente você vai precisar de uma bandeja de germinação. A gente está falando de horta em casa, então pode plantar aí com o que você tiver em casa, ó. E esses rabanetes aqui foram plantados num vasinho, acho que é pote 11, não sei, pote 22, ó. Então você pode plantar no que você tiver aí na sua casa. Essa é a nossa primeira dica, então não desperdice a oportunidade. Pega o que você tem aí em casa, aquele reciclado que ia pro lixo, ó. Você pode estar utilizando essas garrafinhas aqui de água mineral, você pode estar utilizando potinhos, esses potinhos aqui, o que você tiver em casa, você pode estar plantando aí para fazer uma sementeira, tá certo? Vamos para nossa próxima dica. Ó, essa segunda dica aqui também é uma dica muito boa, que é sobre o local que você vai colocar a sua sementeira. Vocês conseguem perceber? Aqui eu tenho plantado algumas coisas. Eu vou dizer para vocês mais para frente no final do vídeo, então fica aqui comigo, tá? Então aqui eu tenho plantado essas coisas e notem que essa hortaliça aqui, que eu vou dizer para vocês só mais tarde o que é, ela tá estiolada. Essa daqui já não tá estiolada e essa daqui também tá um pouquinho estiolada devido ao tamanho dela, tá? Por que que elas estão estioladas? Aqui, como eu moro num apartamento pequeno, num espaço pequeno, então não tenho tanta luz. E no local que eu tenho luz, sempre vem o pássaro e come. Então, para a gente conseguir chegar aqui na fase de plântula, né, para até colocar ele no vaso dele todo protegidinho com tela, o que eu faço na hora de colocar para germinar? Eu coloco para germinar na cozinha. E aí, o que eu faço? Durante o período de sol que eu tenho, eu coloco para tomar sol e aí depois eu coloco para dentro de casa de novo para o passarinho não comer. Tá errado fazer isso? Não tá errado. Mas se você dispõe de um espaço que você pode colocar sua sementeira com proteção para que não venha pássaro, pet ou alguém estabanado bater e cair e tudo e tal, você pode estar fazendo isso daqui, tá? Então, depois a gente vai deixar um vídeo aqui te ensinando como que você corrige o enxolamento das suas mudinhas, tá bom? Então, é importantíssimo que você escolha um bom local, que seja bem iluminado. Não precisa pegar sol direto nesses primeiros dias de vida aqui das hortaliças, não tem essa necessidade de incidência solar direta, até porque são bebês, gente, né? Então, você imagina, bebê a gente não tem que colocar para tomar o sol, e a gente não tem que colocar para tomar o solzinho da manhã, que é aquele sol mais fraquinho, com as hortaliças do mesmo jeito, tá? Então, você põe ela num lugar que pega aquele solzinho mais fraquinho e que pega bastante luminosidade durante o restante do dia, tá certo? E se acontecer de ficar enxalada, não se preocupa que depois eu vou ensinar como que você faz para corrigir esse enxalamento. Vamos para a próxima dica. Ó, uma dica muito importante, essa nossa terceira dica, e eu vou falar um pouco para você sobre essa necessidade de fazer a sementeira e quando que você deve fazer a sementeira. Por que que eu vou falar sobre isso? Porque se você vai plantar em vaso, assim como eu, aqui no meu espaço, você não precisa necessariamente
fazer esse processo de sementeira. O que você pode fazer? Você pode plantar em local definitivo, que foi o que eu fiz aqui, ó. É um vaso pequeno, que vai me dar pequenos rabanetinhos, mas tudo bem. Então, você pode estar fazendo esse plantio de hortaliças em local definitivo. E aí, eu já te adianto que abóbora, feijão, milho, quiabo, pimenta, tomate, pimentão, todas essas hortaliças de porte arbustivo, elas preferem ser plantadas em local definitivo. Mas não quer dizer que eu não preciso fazer sementeira? Não, se você não quiser, você não precisa fazer sementeira. Você pode plantar em local definitivo, você identifica tudo bonitinho, já coloca no vaso o que você está plantando, ou no seu canteiro, onde você vai plantar, em cima da laje, no teto, enfim. Você identifica o que foi que você plantou e onde que você plantou, para depois você não fique se perguntando o que é que tem ali. E tá tudo certo. Quando que você vai precisar fazer sementeira? Quando você não tiver uma disponibilidade de tempo, se você for uma pessoa muito atarefada, que trabalha muito, graças a Deus, aí você vai fazer uma sementeira, porque você vai acompanhar ela mais de perto, são hortaliças que você não pode acompanhar durante todo o dia. São nesses casos que você vai fazer sementeira e também nos casos das sementes bem pequenininhas, como é o caso dessa aqui, que eu ainda não falei pra você o que é, mas eu vou falar. Espera aí mais um pouquinho que eu vou falar. Não se preocupa não. Vou dizer pra vocês o que tem plantado aqui. E um descuido meu, o passarinho já veio aqui e já comeu uma das sementes que ele viu aqui pelo solo. Tá? Então, não tem necessidade de você estar fazendo sementeira se você tem espaço, se você tem tempo, se você consegue estar cuidando dessas sementes ali no local definitivo, tá bom? Até mesmo se você faz plantio em vaso, como é o caso aqui dos nossos rabanetes, você não precisa estar fazendo esse processo de sementeira. Tá? Outras hortaliças que não gostam de serem plantadas em sementeira, que preferem local definitivo. As raízes, os tubérculos, beterraba, cenoura, rabanete, nabo, o que mais? Que se pode plantar em local definitivo logo. Todas essas raízes, tubérculos, batata, já pode estar, não tem presente você fazer sementeira, a não ser que você vá colocar essa batata para enraizar primeiro, entende? Então, não precisa mesmo você sair fazendo sementeira aí só porque é bonitinho e coisa e tal, tá? Só precisa você fazer sementeira quando você não dispõe de tempo para cuidar dessas hortaliças, quando você não pode estar na sua horta, né? Mas se a horta for uma horta em vaso, você pode estar plantando diretamente no vaso, não tem problema nenhum. E é isso, vamos para a próxima dica. Chegou a hora tão esperada do nosso vídeo, a hora que eu vou falar para vocês o que tem aqui, e essa é a nossa quarta dica. Essa é a dica dos cultivos que você tem que colocar na sua sementeira. Veja que aqui eu tenho 5 espaços, então eu fiz 5 sementeiras de 5 hortaliças diferentes, tá? E pega isso aí para você e anota e não esquece. Quando você for fazer uma sementeira mista, que no caso é essa daqui, né, que você tem um recipiente para plantar várias hortaliças, o que é que você vai escolher? Você vai prestando atenção na informação do pacotinho da semente. Qual que é a semente que germina em qual tempo? Por quê? Porque se você plantar sementes que germinam em tempos diferentes, vai dar ruim para você depois. Um cultivo ou outro vai sofrer. Então aqui eu tenho o orégano, aqui eu tenho o manjericão e aqui eu tenho o agrião do seco. Aqui eu plantei salsa e aqui eu plantei pimenta. Só que isso foi proposital. A salsa e a pimenta, ela demora mais para germinar. Essas três hortaliças aqui que a gente vai consumir as folhas, as folhosas em geral, elas germinam mais rápido, né? Então, o que acontece? Eu esperei germinar esses 3 aqui para poder levar para o sol, para colocar para tomar luz. Pode colocar diretamente no sol se você quiser, como eu falei nas dicas anteriores, tá? Então, o agrião do seco germinou primeiro, depois foi o orégano e depois foi o manjericão. Como o manjericão já germinou tomando sol, não sei se vocês conseguem ver, ele não ficou estioladinho, ele ficou no tamanho bom. Mas o manjericão ficou no tamanho bom e o agrião sofreu aí com o estiolamento. Então, é fundamental que quando você for fazer uma sementeira mista, você escolha sementes que vão germinar aí na mesma quantidade de dias, né? As sementes que vão germinar com 7 dias, as sementes que vão germinar com 21 dias, com 14 dias, enfim. Observe essa informação do seu pacotinho de semente para não acontecer isso aqui com você,
tá? Por quê? O enxolamento, no meu caso, que já sei cuidar das bichinhas, não tem problema nenhum. Mas se você está começando a plantar agora, é muito provável que esse enxolamento atraia insetos sugadores e aí você venha a ter um tombamento de mudas, um dumping off. O que é o tombamento de mudas? É elas estarem assim, lindas e maravilhosas num dia e no outro dia elas amanhecerem mortas, né? Todas caídas. E aí você vai ficar se perguntando o que foi que você fez de errado, tá bom? Então essa foi a nossa quarta dica e agora vamos para a nossa quinta e última dica, que é a mais bonita, que é a mais importante. E não esquece de deixar o seu like aqui pra mim, tá bom? Isso é muito importante, isso motiva a gente a crescer, isso motiva a gente a gravar mais vídeos pra você ter um desempenho melhor aí na sua horta, beleza? Então já deixa aqui o seu like, transborda aí, aproveita, já compartilha também esse vídeo aí com outras pessoas que precisam dessas informações, tá bom? E vamos pra nossa quinta dica. Nossa quinta dica, a última, porém a não menos importante, é referente ao substrato que a gente vai utilizar na nossa sementeira, tá? E pega isso pra você, que o que eu vou falar aqui é a informação preciosíssima, é um diamante da horta, tá bom? O nosso Brasil, ele é misto, então ele tem climas diversificados, climas variados. Quando você entende isso, você também entende que o seu substrato, ele tem que ser de acordo com a região que você mora, tá? Eu tô aqui em São Paulo, aqui é bem mais úmida, a umidade do ar é bem maior, tem períodos de chuva mais prolongados do que lá no Nordeste, onde eu morava. Então, aqui especificamente, o meu substrato precisa não reter umidade, ele precisa ter uma boa quantidade de matéria orgânica e ele precisa ter equilíbrio entre esses nutrientes. Então, você vai utilizar 3 partes de matéria orgânica, porque a hortaliça vai precisar se fixar melhor, e você vai usar uma parte de material inerte, tá? E aqui vamos a 2 componentes, que é a vermiculita e a perlita. Se eu moro numa região que chove muito, se eu moro numa região que é muito úmida, se eu moro numa região que tem chuvas mais irregulares, eu vou estar utilizando a perlita. Por quê? Porque a água vai passar por esse substrato, ela vai sair e não vai reter umidade, né? Lembrando também que o vaso que a gente escolhe, o recipiente que a gente escolhe, ele vai ocasionar também esse acúmulo de água. Então, aqui na minha sementeira de papel, eu tenho uma necessidade maior de rega ou de umidade, por quê? Porque essa água volatiza mais rápido, né? Que o papel, ele não permite que essa água fique retida. Quando eu planto num vaso que é de plástico, esse plástico aqui vai reter mais umidade. Então, se eu pego um vaso de plástico, uma sementeira plástica, e uso a vermiculita, vai ficar totalmente úmido, a semente ela vai ficar afogada e muitas vezes nem germina, tá bom? Então essas são informações importantíssimas que você deve fazer aí na sua região que você mora, não sei. Aproveita e já comenta aqui pra mim de onde que você tá assistindo esse vídeo, pra mim já saber e já fazer conteúdo aqui pra você. Tá bom? Então, Silvia, mas eu não tenho nem vermiculita e eu também não tenho nem perlita, para mim comprar é muito caro. O que é que você pode fazer? Você pode estar substituindo por 2 componentes que você encontra em qualquer lugar e que eu também já usei por muito tempo quando eu não tinha acesso à vermiculita e à perlita, que é areia, tá? Areia grossa, não precisa ser aquela areia fina, pode ser areia grossa, ou então carvão vegetal. Carvão é esse que você compra para fazer churrasco no domingo. Então você vai comprar carvão agora para estar botando na sua sementeira. Só que esse carvão tem que ser triturado, tá bom? No caso, você vai substituir a vermiculita pela areia e você vai substituir a perlita pelo carvão, tá certo? E aí você vai conseguir fazer um substrato lindo e maravilhoso. Só relembrando você, a proporção é de 3:1. Então, você vai utilizar 3 partes de matéria orgânica para 1 parte de material inerte. Essa matéria orgânica pode ser humus de minhoca, pode ser terra vegetal, pode ser esterco de gado, pode ser esterco de aves, pode ser o que você tiver aí disponível, pode ser composto da composteira.
enfim, pode ser o que você tiver disponível, tá bom? Então você pode colocar uma parte de esterco de gado, uma parte de humus de minhoca, uma parte de terra vegetal e uma parte de areia. Ou você pode utilizar uma parte de esterco de aves, uma parte de esterco de gado, uma parte de terra vegetal e uma parte de carvão. Assim você sempre vai ter um substrato bem equilibrado, que vai proporcionar nutrientes e sustentação para essa plantinha, nessa primeira fase de vida aqui, e ao mesmo tempo, de acordo com o seu clima, ou ele vai reter ou ele não vai reter umidade. Tá certo, meus amores? Esse foi o vídeo de hoje. Na próxima quarta tem mais vídeo. Já deixa aqui pra mim também nos comentários quais são os temas que você quer ver aqui no canal da Horteira. E beijo grande no coração. Até o próximo. Tchau, tchau.